Vou começar este assunto de forma direta, porque não faz sentido rodear aquilo que realmente importa. O maior motivo pelo qual muitos homens não conseguem entrar no segundo round ou até mesmo manter a firmeza já no primeiro não é falta de vontade, não é cansaço, não é idade, é que o corpo não está respondendo da maneira correta. E isso tem explicação médica, fisiológica e totalmente compreensível. A boa notícia é que essa dificuldade tem solução, e você vai entender exatamente como fazer seu corpo voltar a funcionar a seu favor. Antes de seguir adiante, já aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a sua vida íntima e recuperar uma confiança que muitos homens acham que perderam para sempre. Agora sim, vamos seguir. Muita gente não fala sobre isso, mas é impressionante a quantidade de homens que chegam ao consultório carregando um peso enorme de frustração, insegurança e medo de decepcionar a parceira ou parceiro. Muitos descrevem a mesma cena: no primeiro momento tudo vai bem, mas logo depois da ejaculação, o corpo simplesmente desliga. A ereção desaparece e parece impossível retomar o ritmo. Outros chegam dizendo que o problema nem é o segundo round, é que a dificuldade já começa no primeiro, com a firmeza oscilando, o desejo diminuindo e a sensação de que algo está errado. É importante que você saiba, desde já, que nada disso significa fraqueza, vergonha ou falha pessoal. Isso é fisiologia pura, e entender o que está acontecendo é o primeiro passo para recuperar o controle. Eu escuto isso todos os dias: doutora, parece que meu corpo não acompanha mais minha vontade. E eu respondo sempre a mesma coisa: isso é muito mais comum do que você imagina, principalmente depois dos 50, 60 anos. Não é frescura, não é sinal de que você perdeu sua potência, e muito menos o fim da vida sexual. A verdade é que o corpo passa por mudanças naturais. E parte dessas mudanças envolve o que chamamos de período refratário, o intervalo entre a ejaculação e a capacidade de ter outra ereção. Em homens jovens esse intervalo é curto, às vezes minutos. Já em homens mais maduros pode ser mais longo, dezenas de minutos, algumas horas ou até mais. Isso não quer dizer que você não possa reduzir esse tempo. Quer dizer apenas que seu organismo precisa de estímulos, hábitos e estratégias que o ajudem a se recuperar mais rápido. E por que isso acontece? Porque logo após o orgasmo o corpo entra numa espécie de modo repouso biológico, a dopamina que estimula o desejo e a excitação despenca, enquanto a prolactina sobe, causando uma sensação de satisfação que freia o impulso sexual. Além disso, os vasos sanguíneos precisam de tempo para responder novamente ao estímulo. O corpo está apenas fazendo seu trabalho natural. Mas isso não significa que você não possa recondicionar esse processo, acelerar essa resposta e recuperar sua firmeza com mais facilidade. Aliás, é exatamente isso que eu vou te ensinar. Mas antes de entrarmos nas estratégias, preciso tocar em algo que muitos homens ignoram e que é determinante para o desempenho íntimo. A capacidade de ter ereção não depende só da sua mente ou só do seu corpo. Ela depende de uma soma: sua saúde física, seu estado emocional e a condição dos seus vasos sanguíneos. Se qualquer uma dessas áreas está sobrecarregada, o resultado aparece justamente onde você menos quer, na dificuldade de manter a firmeza. E é aqui que um ponto muito importante precisa ser dito: muitos homens acima dos 60 anos começam a ter dificuldade já no primeiro momento. E isso não é motivo para desespero. Isso pode ter causa vascular, hormonal, emocional ou uma mistura de tudo isso, e quando você sabe identificar e corrigir essas causas, sua resposta sexual melhora não só no segundo round, mas no primeiro também. É impossível falar de qualidade da ereção sem falar de idade. Sim, o envelhecimento influencia o tempo de recuperação e a velocidade com que o corpo responde, mas isso está longe de ser uma sentença. Tenho pacientes de 65, 70 anos com vida sexual ativa, satisfatória e até mais intensa do que tinham décadas antes. A diferença? Eles aprenderam a cuidar do corpo, entenderam o próprio ritmo e adotaram hábitos que potencializam o desempenho. O mesmo vale para a condição física. Um corpo sedentário tem mais dificuldade em enviar sangue para o pênis com rapidez e força. Já um corpo ativo responde com muito mais eficiência. A circulação melhora, o coração trabalha melhor e a ereção se torna mais firme. Outro fator decisivo é a saúde vascular. A ereção depende essencialmente de uma coisa: sangue entrando com pressão suficiente no corpo cavernoso. Se suas artérias estão entupidas, rígidas ou inflamadas, o fluxo fica comprometido. Homens com colesterol alto, pressão elevada, sobrepeso ou diabetes têm uma tendência maior a apresentar esse tipo de dificuldade. Aliás, falando em diabetes, ele é um vilão silencioso da saúde íntima.
Níveis elevados de glicose danificam os nervos e os vasos do pênis. Muitos homens só descobrem isso quando começam a ter perda de firmeza. Mas, novamente, é tratável. Existem estratégias específicas para homens diabéticos, e quando a doença está controlada, a resposta sexual melhora muito. E você pode estar se perguntando, mas e o psicológico? Também influencia? Influencia mais do que a maioria imagina. A ansiedade de desempenho, aquele medo de falhar, é um dos maiores bloqueadores naturais da ereção. Quando você fica tenso, preocupado, pensando demais, o cérebro ativa o sistema de alerta, e com isso o corpo libera adrenalina. A adrenalina é ótima para correr, lutar, reagir a um perigo, mas péssima para ter ereção. Ela fecha os vasos sanguíneos, reduz o fluxo de sangue e impede o corpo de relaxar o suficiente para que a ereção aconteça. É por isso que muitos homens relatam que quanto mais tento, pior fica. O corpo entra em modo de defesa, não de prazer. E não podemos esquecer, o desejo começa na mente. O primeiro round acontece com mais facilidade porque existe o estímulo acumulado, a expectativa, o impulso. Já o segundo depende de reconstruir esse estímulo. Preliminares, toque, conversa, clima, tudo isso reacende o circuito da dopamina, que é essencial para que o pênis responda novamente. Muitos homens pulam essa parte achando que o segundo hard virá automaticamente, mas quanto mais idade você tem, mais importante é reacender o desejo com estímulo mental e sensorial. Agora que você já entendeu os principais fatores que influenciam seu desempenho e o tempo necessário para que seu corpo se recupere, começamos a entrar na parte prática. E eu quero que você preste atenção nisso. Nenhuma técnica funciona sem um corpo preparado. E preparar o corpo é algo totalmente ao seu alcance. Exercícios físicos, alimentação inteligente, descanso adequado, controle emocional, tudo isso molda a maneira como seu organismo reage ao estímulo sexual. E tudo isso está ao seu alcance, independentemente da sua idade. Mas antes de seguir para as técnicas e estratégias mais poderosas, quero aproveitar para te pedir uma coisa importante. Me conta nos comentários se você já passou por essa dificuldade. Se já se frustrou tentando um segundo hard ou até mesmo se percebeu que a primeira ereção não vem com a mesma força de antes. A sua experiência ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas, e muitas vezes sua dúvida vira tema de um próximo vídeo. E se você achar que alguém que você conhece precisa ouvir isso, compartilha este conteúdo com essa pessoa, você pode ajudar muito mais do que imagina. Agora que você já entendeu os fundamentos por trás da dificuldade do segundo round e até da primeira ereção em alguns casos, vamos entrar profundamente nas estratégias práticas que realmente transformam o seu desempenho íntimo. É aqui que muitos homens descobrem que estavam prestes a melhorar naturalmente, mas não sabiam por onde começar. E a primeira dessas estratégias, sem exagero, é o exercício físico. Pode parecer óbvio, mas eu garanto que a maioria dos homens subestima o impacto que mover o corpo tem na força das ereções. Quando você se exercita com regularidade, algo poderoso acontece dentro de você, sua circulação melhora. O coração bombeia sangue com mais eficiência e as artérias se tornam mais saudáveis e responsivas. Isso faz com que o sangue chegue ao pênis com muito mais pressão, preenchendo os corpos cavernosos com mais facilidade e proporcionando uma ereção firme não só no primeiro momento, mas também com recuperação mais rápida para um segundo encontro. Não é coincidência que homens fisicamente ativos têm menos disfunção erétil. A ciência mostra isso repetidas vezes. Um simples hábito como caminhar 30 minutos por dia já provoca mudanças significativas no corpo. E o melhor é que você não precisa virar atleta. Se você mora no Brasil, sabe que muitos bairros têm praças, ciclovias, calçadas longas e até parques onde caminhar se torna até uma terapia. E mesmo que você não tenha acesso a espaços amplos, só de levantar do sofá e se movimentar já é um passo enorme. Subir escadas, fazer exercícios com o peso do próprio corpo, pequenas séries de agachamento ou polichinelos, tudo isso coloca o sistema cardiovascular para trabalhar. E quando o sistema cardiovascular trabalha bem, o pênis agradece e responde melhor. Mas não é só o exercício aeróbico que importa. O treinamento de força é uma verdadeira arma secreta para a saúde sexual masculina. Quando você treina os músculos, estimula naturalmente a produção de testosterona, o hormônio que regula desejo, energia e capacidade erétil. Homens que fazem musculação regularmente costumam ter níveis hormonais mais estáveis e, consequentemente, uma recuperação mais rápida entre uma relação e outra. Além disso, o fortalecimento do quadril, das pernas e do core melhora a capacidade de manter posições.
Aumenta a resistência e dá ao corpo uma sensação geral de vigor que se reflete diretamente no desempenho íntimo. E falando em músculos, precisamos abordar um grupo específico que quase ninguém treina, mas que faz toda a diferença: o assoalho pélvico. Esses músculos formam uma espécie de cinto de sustentação na região baixa do tronco e controlam diretamente a rigidez da ereção e a força da ejaculação. Quando estão fracos, a ereção tende a perder firmeza com mais facilidade e o corpo precisa de mais tempo para se recuperar. Quando estão fortes, o pênis responde com muito mais intensidade e o segundo round se torna algo muito mais natural. Os exercícios de Kegel, apesar de simples, são extremamente eficazes. A lógica é contrair como se quisesse interromper o fluxo de urina, segurar por alguns segundos e relaxar. Repetir várias vezes ao longo do dia. Poucos homens fazem isso, mas os resultados são impressionantes. Agora vamos falar da alimentação, que é outro pilar fundamental da saúde íntima. Comida não é só energia. Comida é matéria-prima para o bom funcionamento dos vasos sanguíneos, para a produção hormonal e para o desempenho erétil. E quando o assunto é ereção, alguns alimentos se destacam. A melancia, por exemplo, é rica em citrulina, que ajuda o corpo a produzir óxido nítrico, a molécula responsável por dilatar os vasos e facilitar a entrada de sangue no pênis. No Brasil, melancia é fácil de encontrar, barata e acessível praticamente o ano todo. Peixes ricos em ômega 3, como sardinha, salmão e cavalinha, também são excelentes aliados. O ômega 3 reduz inflamação, melhora a circulação e protege o endotélio, que é a camada interna das artérias. Se o salmão estiver caro, e muitas vezes está, a sardinha é uma alternativa maravilhosa e muito nutritiva. As castanhas, principalmente a castanha do Pará, fornecem selênio e gorduras benéficas, importantes para o equilíbrio hormonal e para manter o organismo funcionando com eficiência. E os vegetais verdes escuros como espinafre, rúcula e couve, são fontes riquíssimas de nitratos naturais, outro elemento-chave para estimular a vasodilatação. Quando você inclui esses alimentos na sua rotina, cria um ambiente interno muito mais favorável à ereção. Quando não inclui, obriga seu corpo a trabalhar contra obstáculos que poderiam ser evitados. E isso vale tanto para o primeiro round quanto para o segundo. Mas não adianta se alimentar bem e se exercitar se o seu corpo está exausto, sobrecarregado, vivendo em modo de alerta constante. O estresse é um dos maiores inimigos da ereção masculina. Quando você está ansioso ou tenso, o corpo libera cortisol e adrenalina. E esses hormônios enviam ao organismo um sinal muito claro: este não é um momento seguro para relaxar. E se o corpo não relaxa, o pênis não responde. Isso explica por que muitos homens que vivem pressionados pelo trabalho, pelas contas, por responsabilidades familiares, acabam vendo o desempenho íntimo cair. A mente interfere no corpo com uma força impressionante. Por isso, aprender a relaxar é tão importante quanto treinar, comer bem e dormir direito. Técnicas simples como respiração profunda, alongamentos, caminhadas tranquilas ou até rituais de preparação antes do momento íntimo, como um banho quente e luz baixa. Música ajudam o corpo a entrar no estado correto para o prazer. E muitas vezes, essa mudança de atmosfera já transforma completamente a resposta sexual. Há também um elemento que muitos homens esquecem totalmente: o estímulo mental. O segundo hard depende muito mais da mente do que o primeiro. O primeiro acontece com facilidade porque há excitação acumulada, expectativa, desejo espontâneo. Já o segundo precisa ser reconstruído. E isso requer envolvimento, preliminares, toque, conversa, troca. Muitas vezes os casais pulam essa etapa por pressa ou por hábito, mas isso só atrapalha. Quando você investe em criar o clima novamente, o corpo entende o recado e responde. E aqui é importante reforçar: preliminares não são perda de tempo. São parte essencial do processo, porque reativam o circuito neurológico que desperta a dopamina, exatamente o que você precisa para reacender o desejo. Muitos homens, depois de começarem a explorar melhor essa etapa, relatam que o segundo round se torna não só possível, mas até melhor do que o primeiro. Outra técnica que gera muitas dúvidas é a massagem peniana. A prática de Jelkin, que consiste em movimentos específicos quando o pênis está semi-ereto, pode ajudar a melhorar a circulação e aumentar a sensibilidade, mas precisa ser feita com cuidado. Força excessiva ou movimentos errados podem causar microlesões. O ideal é sempre buscar orientação adequada. Quando feita corretamente, a massagem aumenta o fluxo sanguíneo local, deixa os tecidos mais responsivos e facilita tanto a ereção quanto a recuperação entre uma relação e outra. Agora vamos entrar em um tema delicado, mas extremamente necessário: a frequência sexual.
Muitos homens acima dos 60 anos perguntam se é saudável ter relações todos os dias. E a resposta é: depende do seu corpo. Se você consegue sem dor, sem desconforto e sem perceber uma queda brusca na firmeza, ótimo. A atividade sexual regular até ajuda a manter os vasos e os tecidos ativos. E quando a gente fala de recuperar o desempenho íntimo, é fundamental entender que tudo isso que conversamos até agora não é apenas sobre sexo. É sobre autoestima, sobre qualidade de vida, sobre a sensação de ainda estar vivo por dentro, capaz, presente e conectado consigo mesmo. Muitos homens chegam para mim dizendo que sentem como se tivessem perdido uma parte importante da própria identidade quando começam a enfrentar dificuldades de ereção ou quando percebem que o segundo hard não vem mais com a mesma facilidade de antes. Mas a verdade é que esse processo não significa perda, significa transformação. O seu corpo só está pedindo atenção, pedindo cuidado, pedindo pequenas mudanças que podem fazer toda a diferença na forma como você vive a sua intimidade. E eu sei que, para muitos, assumir isso é difícil. No Brasil ainda existe uma carga enorme de pressão sobre a performance masculina, como se o valor de um homem estivesse ligado à sua capacidade sexual. Isso é um peso injusto e completamente irreal. O desempenho íntimo é biológico, emocional, hormonal, circulatório, mental. Não existe falha, existe um organismo pedindo equilíbrio. E quando você entende isso, tudo fica mais leve. É por isso que eu insisto tanto em orientar meus pacientes a olharem para o próprio corpo com mais gentileza, sem aquela cobrança silenciosa que só gera ansiedade e piora o problema. Até porque a ansiedade é uma das grandes inimigas da ereção. A mente acelerada, preocupada, com medo de não conseguir, acaba interrompendo justamente a resposta que você tanto deseja. E é por isso que, além das estratégias físicas, um dos pilares que eu considero essenciais é o cuidado com a saúde emocional. A construção de um ambiente íntimo mais tranquilo, com comunicação aberta, sem pressões invisíveis, faz uma diferença enorme. Muitos homens conseguem recuperar não apenas a firmeza, mas a naturalidade do encontro quando deixam de lado a ideia de precisar performar, e passam a focar em aproveitar o momento. E quando a mente relaxa, o corpo responde. É como se o organismo dissesse: agora sim eu posso funcionar como deveria. É claro que cada homem tem uma história, uma rotina, um ritmo diferente. Alguns lidam com doenças crônicas, outros enfrentam períodos de estresse extremo, outros passaram por cirurgias, outros simplesmente sentem o peso da idade. Mas seja qual for a sua circunstância, sempre existe um caminho possível. Às vezes esse caminho é simples, com mudanças de hábitos. Às vezes ele envolve avaliação médica. Às vezes exige paciência, mas os resultados vêm. E é isso que eu mais vejo nos meus atendimentos, homens que chegam desacreditados e voltam semanas ou meses depois completamente transformados, com energia, com brilho no olhar, com confiança renovada. E o que realmente importa é entender que você merece viver essa mudança. Você merece ter uma vida sexual satisfatória, prazerosa e saudável. E não importa se você tem 40, 50, 60, 70 anos ou mais. A vitalidade não pertence a uma idade, pertence ao cuidado. Pertence ao compromisso diário com o seu corpo e com sua própria qualidade de vida. É isso que eu quero que você leve daqui. Não se limite, não se esconda, não aceite que a sua vida íntima termine antes da hora. Com o conhecimento certo, com atenção à sua saúde e com as escolhas certas, é possível recuperar não apenas o segundo hard, mas toda a sua confiança como homem. E você não precisa caminhar sozinho. Eu estou aqui justamente para isso, para orientar, para esclarecer dúvidas e para ajudar você a recuperar a identidade, a força e a tranquilidade que talvez tenham ficado escondidas nos últimos anos. Inclusive, eu adoro quando vocês compartilham suas dificuldades, porque é a partir delas que eu construo novos conteúdos, novos vídeos, novos debates que ajudam não só você, mas milhares de homens que passam pelas mesmas situações e às vezes nem imaginam que existe solução. Por isso eu quero que você faça uma coisa agora. Me conta aqui embaixo o que mais te preocupa quando o assunto é desempenho íntimo. Qual é a maior dúvida que você ainda tem? Às vezes aquilo que você pergunta é justamente o que outro homem está precisando ouvir para deixar de sofrer calado. E olha, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa saber disso. A gente nunca sabe o quanto uma informação pode transformar a vida de outra pessoa, principalmente quando se trata de saúde masculina, um tema que ainda é tão silenciado. E antes de ir embora, dá uma conferida rápida. Você já se inscreveu aqui no canal? Muita gente acompanha os vídeos, aprende, comenta, mas ainda não está inscrita e isso faz com que perca conteúdos importantes toda semana.
Então verifica se o botão está ativado aí, e se não estiver, clica para se inscrever e ativa o sininho. Assim você recebe sempre que eu postar conteúdo novo e continua evoluindo junto comigo. Esse espaço é para você, e eu quero te ver aqui sempre se cuidando, aprendendo e melhorando sua saúde íntima dia após dia. Um abraço e até o próximo vídeo.